Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, nós vamos ver o versículo 9. O tema de hoje é: nada do que se vangloriar. Diz a Bíblia Sagrada: Uc ex ergon, hina metis causerretai. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pode se assentar. A salvação não vem de nós mesmos e nem de qualquer obra que possamos fazer. Logo, o ser humano por si só está irremediavelmente perdido, incapaz de obter a salvação. Por isso que a salvação é uma dádiva divina, é dado-nos gratuitamente por Deus. E não é uma recompensa. Salvação recebemos gratuitamente. Agora a recompensa é dado por esforços, por méritos. Sendo assim, a salvação não é uma recompensa, é um dom gratuito de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que a salvação, nós vamos trabalhar essas duas sentenças: não vem das obras, segunda sentença, para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem das obras. A palavra obras aí significa resultado do trabalho. Uma obra é o serviço, o negócio, aquilo com que alguém está ocupado. A salvação não vem pelas obras da lei, porque você sabe que as obras da lei, Deus deu a sua lei para Moisés. Fora os 10 mandamentos, cerca de 613 aproximadamente mandamentos que Deus deu, tanto cerimoniais, judiciais, enfim, tudo que envolvia ali as leis do povo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos incapazes de sermos salvos pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado. Isso está escrito em Gálatas 2,16. Pelas obras da lei, ou seja, um homem que tenta guardar todas as leis, ele jamais conseguiria ser justificado. Por quê? Pois o homem por si só, ele é incapaz de guardar toda a lei de Deus sem tropeçar em algum ponto. E a Bíblia diz que quem erra em um ponto da lei, quem erra em um mandamento da lei, ele é culpado de todos os mandamentos. Então ele é penalizado com todos. Então não existe aqui na terra, e nunca vai existir, somente Cristo cumpriu isso, mas não existe um homem que cumpra todos os mandamentos de Deus, todos, ou seja, a pessoa não tem pecado, que não peque. Em algum momento da vida o ser humano acaba pecando, acaba falhando, acaba errando. O único que conseguiu vencer assim foi Jesus, só ele realmente. Então todo ser humano, por não guardar a lei de Deus, automaticamente ele pecou em um, agora ele é culpado de todos. Ele recebe a culpa de todos os mandamentos, toda a sentença negativa. Então eu entendo aqui que ninguém pode ser salvo por guardar a lei, tá certo? Pelas obras da lei, é isso que significa. E a salvação não pode ser alcançada por nenhuma obra humana. Aqui Paulo tanto fala, quando ele cita a lei, ele está falando dos judeus, que Deus deu a lei, de Moisés. E quando ele está falando das obras no sentido diverso, variado, que é as boas obras que os homens podem praticar, assim por dizer, ele está falando de todas as outras nações, os gentios que não tem nenhuma religião, entende? Que não segue, enfim, nenhuma religião. Mas existem pessoas que são o quê? Moralista ou filantropo. O que é um moralista? É alguém que se dá moral, é um bom pagador. Ele é uma pessoa tem ética, tem moral, entende? É uma pessoa de caráter, enfim, não passa as pessoas para trás. Só que mesmo ele sendo assim, desta maneira, em alguma coisa ele erra, em alguma coisa ele peca. Então ninguém é capaz de ser salvo por ser um moralista e nem por ser um filantropo. Filantropia, você sabe que é ajuda social, é amor ao próximo, que alguém ajuda de forma financeira, socorrer as pessoas
nas suas necessidades. E por que ninguém vai ser salvo por essas obras? Porque geralmente não, o ser humano, apartado de Deus, todas as obras que ele faz é instrumento de glorificação própria. Ele nunca faz para que o nome de Deus seja glorificado, porque o homem é incapaz por si só de glorificar a Deus. Então por isso que Paulo está dizendo que a salvação não vem das obras, nem pela guarda da lei, e nem por qualquer obra humana que eu possa fazer. Jamais eu conseguiria a salvação. Por quê? Está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, logo, se todos pecaram, todos sofrem a consequência do pecado. E qual é a consequência do pecado? Isaías 59:2. A Bíblia diz que o que nos separa de Deus é o pecado, e nos encobre do seu rosto e nos impede de ser ouvido pelo Senhor. E ainda em Romanos 6:23 vai dizer que esse é o salário do pecado, é a morte. Então todo ser humano tem essa consequência por causa do pecado. Agora perceba isso aqui comigo. Isaías descreve o melhor comportamento do homem, descrente, sem a fé salvífica. Olha o que Isaías vai dizer. Isso aqui que nós vamos ler agora em Isaías 64:6 é o melhor que o homem consegue fazer, é o melhor que o homem consegue alcançar apartado de Deus. Olha só o que Isaías disse. Ele diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, quero que você pegue aqui 3 coisas desse texto. Primeiro, como imundo. Segundo, as nossas obras como trapo de imundícia. Terceiro, nós somos como a folha que o vento leva. Então, esse aqui que está sendo descrito é toda pessoa que não está em Deus, que não tem fé em Deus, e que tenta buscar a salvação por obras, por si próprio. Então a Bíblia está dizendo que o máximo, o melhor, isso aqui é o melhor do homem sem Deus, tá? O melhor do homem sem Deus, ele é imundo, o melhor das suas obras é trapo de imundícia, e ele ainda é como uma folha que é levada pelo vento. Vamos trabalhar isso aqui? O que é imundo? É alguém impuro, o homem é totalmente tenebroso. Agora perceba, aqui trapo de imundícia, as melhores obras do homem são piores que o lixo. Porque você sabe que trapo de imundícia, já falei várias vezes aqui, é o absorvente da mulher da época. Isso que é trapo de imundícia. Serve para alguma coisa um pano cheio de... Não serve para nada. Então, olha o que a Bíblia diz, que essas são as nossas obras diante de Deus. O melhor das nossas obras sem Deus é um trapo de imundícia, é pior do que o lixo. E ainda, olha só, e todos nós caímos como folha. Para que serve uma folha que caiu da árvore? Ela perdeu a vida, ela não tem mais vida. E por que ela é levada pelo vento? Porque o homem sem vida é escravizado pelo pecado. Ele não tem controle de si. Você já viu uma folha ter controle quando o vento bate? O vento bate e leva para onde quer. Então isso fala do homem escravizado pelo pecado. Ele não tem controle de si mesmo. Onde o vento do pecado bate, conduz ele. Então veja por que não tem possibilidade de o homem ser salvo pelas obras. Não há possibilidade, é nula, não tem condição nenhuma, é impossível. Tá certo? Então, o homem tentando por si só guardar a lei de Deus, ele não consegue. Por que ele não consegue guardar toda a lei de Deus? Porque o homem é fraco. E ainda que o homem esteja uma boa educação, entende? Ele teve uma boa educação, ele tem ética, ele tem moral, mas mesmo assim, por ele ser, entre aspas, uma boa pessoa, isso não lhe garante a salvação, porque aquilo que ele faz, aquilo que ele vive é para a glória própria, ele não faz para agradar a Deus. Então perceba como que o ser humano está sem Deus, a situação dele é de ruína. Agora perceba isso comigo. Então a salvação não vem pelas nossas obras, porque o homem após o pecado se tornou mau. Então diga isso comigo, o homem após o pecado se tornou mau.
Jesus falou isso em Lucas 11:13, vós sendo maus. Então, após o pecado, todo ser humano é mau. É isso que o pecado fez com a raça humana, tornou a raça humana seres maus, entende? Embora a imagem e semelhança de Deus não foi 100% danificada, 100%. Nós temos ainda o ser humano, né, que não tem a fé, não foi regenerado ainda, ele tem alguns traços, né, da imagem, da semelhança de Deus, por isso que ele consegue fazer alguma coisa de bom ainda, porque ele tem alguns traços da imagem de Deus. Mas em suma, em termos gerais, o homem é isso aí, imundo, a sua justiça são como trapo de imundícia e está escravizado pelo pecado. Agora perceba, então o homem se tornou mau após o pecado. Então a única maneira de ser aceito por Deus, que é ser salvo, e fazer as boas obras para que o nome de Deus seja glorificado, é estando na fé em Cristo Jesus. Essa é a única maneira que o homem pode ser aceito por Deus e que as obras que ele façam sejam para louvor e para a glória do nome de Deus. É quando ele está na fé. Vamos ver isso aqui em João 3, 19 ao 21. Olha só. E a condenação é esta, a condenação por causa do pecado, ó, que a luz veio ao mundo, Cristo é a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas, ou seja, mais o pecado, do que a luz, porque as suas obras... Então o homem é mau e as suas obras são más. Porque você não pode pegar uma árvore, vamos supor, uma árvore que produz a laranja, não vai produzir nela o limão, vai? É contrário à sua natureza. Então, se a árvore é má, ela vai produzir mau fruto. Não tem como uma árvore mal, uma árvore doente, produzir um fruto bom, entende? Então, todo ser humano foi adoecido pelo pecado, isso é muito forte. Então, Jesus se manifestou como a luz do mundo, que ele é. Só que a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas. O que é isso? Jesus se revelou como Salvador, mas muitos quiseram permanecer numa vida pecaminosa. Agora, olha só o 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, no caso que é Cristo, e não vem para a luz. Olha lá, por que essas pessoas não vêm para a luz? Para que as suas obras não sejam reprovadas, porque quando a luz resplandece, aí vai mostrar todos os defeitos. Quando a mulher perdeu a dracma, o que ela fez para achar a dracma? Acendeu a luz. Então, quando acende a luz, o problema é denunciado. Então, por que as pessoas não vêm ao Senhor? Porque eles querem continuar no pecado, eles querem continuar no erro, e não querem reprovação. Mais ou menos assim, a gente vai continuar assim e vamos ser salvos. Mas aí vem a Bíblia e diz, ninguém vai ser salvo pelas obras. Pegou o mistério aí? Agora ficou mais claro, né? Versículo 21, olha que lindo. Mas quem pratica a verdade, porque a Bíblia diz, olha só o que Jesus falou, se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todos os pecados. Então andar na luz, andar na verdade, é andar na palavra, é andar em Cristo Jesus. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, que é Cristo, a fim de que as suas obras sejam... Ele não tem o que esconder, o que é ser manifesto? Ele não tem o que esconder. Por que ele não tem mais o que esconder? Porque ele não trabalha no escuro mais. Obedece. A luz de Cristo iluminou. Então, se ele não tem mais o que esconder, ele então se revela. Aleluia. Por que ele se revela? Porque as obras dele são feitas em Deus. Então, somente em Deus, na fé em Cristo Jesus, é que eu vou poder ser aceito por Deus, você ser salvo, e as minhas obras vão ser obras dignas na presença do Senhor, tá certo? Agora perceba isso aqui comigo. Isso explica porque Abel foi aceito, você sabe que Abel foi salvo, e as obras de Abel foram aceitas, porque as obras que Abel fazia era para a glória de Deus. Mas em contrapartida, Caim foi rejeitado, ou seja, ele não foi salvo, e as suas obras foram reprovadas. Perceba, olha isso aqui, a Bíblia fala de dois irmãos, Gênesis 4, versículos do 2 ao 5, que eu vou te falar. Fala de dois filhos de Adão, no caso,
Caim, que era o primogênito, e Abel. A Bíblia diz que Deus pediu para os dois uma oferta, e os dois foram levar uma oferta ao Senhor. No caso, o Abel era pastor, e o Caim era agricultor, e cada um foi levado aquilo que trabalhava. E a palavra de Deus vai dizer que quando Abel ofereceu, presta atenção, oferecer é obras. O texto vai dizer assim: Deus aceitou primeiro Abel e depois recebeu a sua oferta. Aí o texto vai dizer de Caim: Deus rejeitou Caim e Deus rejeitou a sua oferta. Então preste atenção nisso aqui: antes de Deus receber o que eu faço, Deus recebe quem eu sou. Preste atenção, porque não adianta, olha o que eu estou te ensinando aqui, não adianta eu querer fazer por mim mesmo uma boa obra, sendo que eu não sou aceito diante de Deus. Uma prova disso, lembra que Jesus falou: muitos chegarão naquele dia, eles vão dizer, em meu nome, expulsei demônio, fiz maravilha, e Jesus falou, nem te conheço. Entende? Porque eles só tinham obras. Só que por que eles expulsavam o demônio? Por que eles operavam maravilha? Para se engrandecer o próprio nome. Aquilo que eles faziam não era para a glória de Deus. E todo aquele que faz e faz para ser reconhecido e não para a glória de Deus é rejeitado. Agora pega isso aqui. Gente, isso aqui é forte demais. Agora por que presta atenção, tem muita gente, eu já vi, isso aqui é um erro teológico, tá? E bíblico também. Tem muita gente falando que Deus rejeitou a oferta de Caim porque a oferta dele não envolvia sangue. Isso é mentira. Biblicamente falando, isso está errado. E porque Abel ofereceu, não, cada um trabalhava com algo, e eles ofereceram de acordo com, as duas ofertas eram cabíveis, eram aceitas. Só que a Bíblia diz por que Caim foi rejeitado e o que ele fez, as obras dele foi rejeitado. E por que Abel foi aceito e aquilo que ele fez foi aceito? A Bíblia traz a resposta, eu vou te falar o que está na Bíblia. Olha só por que Abel foi aceito. Hebreus 11:4, está aqui a resposta. Pela fé. Por que eu tenho acesso à graça de Deus para ser salvo? É por meio da? Agora entende por que Abel foi aceito? Porque ele vivia pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. O que é justo? Justificado. Ele foi justificado pela fé, aleluia. Ele foi perdoado pela fé. Ele tinha uma vida reta pela fé, dando Deus testemunho dos seus dons, daquilo que ele fazia, e por ela depois de morto ainda fala. Então presta atenção, Abel foi aceito diante de Deus porque ele vivia pela fé. E por que as obras que ele fazia era aceita? Porque aquilo que ele fazia é para o nome de Deus ser glorificado. Porque a única maneira de eu glorificar a Deus com a minha vida é vivendo nele, é vivendo na fé dele. Entende? Em Cristo Jesus, no caso, hoje. Agora veja porque Caim e a sua oferta, as suas obras, o seu trabalho foi rejeitado. Está aqui, ó. Versículo 1 João, capítulo 3, versículo 3 e 12. Isso é forte, hein? Olha só. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então presta atenção, Caim era do maligno e as obras dele eram más. Agora vem a pergunta, por que Caim era do maligno e as obras deles eram más? Porque ele não tinha fé. Então todo aquele que não tem a fé em Cristo é do maligno e as suas obras são más. Então você pode ver uma pessoa aí fora, presta atenção, você pode ver uma pessoa aí fora, aí você fala, essa pessoa não mexe com ninguém, é o que eu estou dizendo. Aí você vê lá, ele pratica a idolatria dele, entende? Guarda lá os terços dele, enfim. E aí você olha, aparentemente está tudo certo, mas não está certo, é do maligno. É uma pessoa, você vê, é respeitado aí fora, nas ruas, entende? Não fica falando mal da vida de ninguém, mas não tem a fé em Cristo, é do maligno. Não tem meio termo. As obras dessas pessoas é rejeitada. Tudo o que ele faz fede diante das narinas do Deus Todo-Poderoso.
eu só posso ser aceito diante do Senhor se eu colocar a minha fé nele, se eu crer na obra dele, aleluia. A Bíblia diz que pela fé sou justificado. Eu tinha uma dívida impagável, mas quando eu creio na obra de Deus, eu sou perdoado. Agora preste atenção nisso aqui. Portanto, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Diga isso comigo, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Para ser salvo, é preciso crer na obra, no trabalho divino, tá? Então, a forma como uma pessoa é alcançada pela salvação é crer no próprio trabalho? Não, é crer no trabalho de alguém. Que trabalho? Isaías 53:11, quando Isaías pinta de forma linda, ali, eu digo profeticamente falando, a obra da cruz, quando ele fala, ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, sabe o que ele diz no versículo 11 do capítulo 53? Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então qual que é o trabalho da alma do Senhor? A cruz é a obra do Senhor. Agora perceba isso aqui comigo. Então, para que eu seja aceito diante de Deus e passe a fazer boas obras aceitáveis também diante do Senhor, obras aprovadas diante do Senhor, é preciso eu crer na obra do Calvário. Ninguém será aceito se não reconhecer a obra da cruz. Ninguém será perdoado se não crer na obra da cruz. É por isso que eu não me canso de dizer, por isso que Paulo dizia, a cruz é o poder de Deus. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Jesus disse para o povo da sua época. Ele diz o que em João 5,17? Ele falou assim, ó, o meu Pai trabalha até agora. A palavra até agora significa nesse exato momento. Ou seja, o meu Pai trabalha até... Deus está trabalhando, viu? E Jesus falou, e eu trabalho também. Então no que Deus trabalha? Irmão, Deus trabalha, aleluia, para quê? Para salvar o homem para a sua própria glória. Você não pegou essa, né? Deus está trabalhando para salvar aquele parente que você está colocando em hora. Deus está trabalhando! Aleluia. Uracalaxere benefácia. Deus trabalha, mas o trabalho de Deus é para a sua própria glória. Entende? Então, presta atenção, Jesus falou, meu Pai está trabalhando até agora, e eu trabalho também. E ali, o trabalho da salvação foi executado no está consumado. Quando ele bradou está consumado, a obra foi feita. Só que a Bíblia Sagrada diz o quê? Olha que tremendo isso aqui, o trabalhar de Deus para salvar o ser humano. Em Filipenses 1,6, você conhece esse texto, Paulo diz assim, ó, eu tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, ele começou e vai completar. Então a salvação começa e termina em Deus. E se ele começou e vai terminar, o que é isso? Como que ele vai terminar? Ele começou, e quando a trombeta soar, o meu corpo, o seu corpo vai ser, aleluia, transformado, e a salvação estará completa. Ele manassi candarabachanda comanai. Deixa eu falar, esses 2 dias, eu não lembro que dia que foi, fui no velório do pai do João, e hoje também no velório do pai da irmã Simone. 2 senhorzinhos de mais de 80 anos, e os 2 homens tementes, reto, sincero, diante de Deus. Olha, participei desses 2 velórios aqui, e eu não fui para me sentir tristeza, eu fui sentir a glória de Deus. Meu Deus, imagina você sentir a glória de Deus num velório, filho. Aleluia. Por quê? Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Aleluia. Porque eu fiquei imaginando os 2 servos de Deus. Porque eu tive a oportunidade de conhecer o pai de João e também o pai da Solange, da irmã Estela, que é membro aqui da nossa igreja. Os 2 do mesmo jeitinho, humildade, servo de Deus, os 2, meu Senhor amado. E eu fiquei imaginando, porque quando a gente morre, o que acontece?
Os anjos de Deus vêm pegar essa pessoa e levar, e eu fiquei imaginando eles entrando, sendo escoltados pelos anjos, entrando lá na eternidade. E a salvação, eles já estão salvos, já estão lá na eternidade, mas ainda quando a trombeta soar, viu, Joãozinho, seja consolado, meu filho querido, aleluia, teu pai está desfrutando da glória de Deus nesse exato momento, aleluia, e quando a trombeta soar, aleluia, o corpo dele vai vir, vai ser transformado. Aleluia, aleluia, ele começou, ele vai terminar, aleluia. Sabe por quê? Isso é lindo, é muito forte. Sabe por quê, aleluia, que quando a pessoa parte dessa terra e o inimigo não pode nem, o inimigo não toca nessa pessoa, sabe por quê? Porque nós temos o selo do Espírito. Já estudamos aqui em Efésios 1:13. Nós temos o selo do Espírito. O que é o selo? É uma marca de propriedade. Nós, taraia, calácia. Quando o Senhor, aleluia, nos salvou, nos regenerou, nós tivemos a entrada a esta graça da salvação pela fé, o Senhor foi e colocou um selo dizendo, esse aqui tem dono, eu paguei preço por ele, eu paguei preço por ela, e agora o inimigo não pode colocar a mão suja dele em você, nem tampouco em mim, porque nós somos propriedade do céu. Alabaraia subquimidácia elevadasse canto nequester que alabracando reminência. Eu não sei você, mas a minha esperança está na glória de Deus, do Senhor. Eu não sei quanto tempo me resta na terra e nem me importo com isso, eu vou viver um dia de cada vez, aleluia, mas uma certeza eu tenho, daqui a pouco a trombeta vai soar, esse corpo, aleluia, vai ser transformado em um corpo glorioso. Ah, meu Deus, então a salvação não vem de obras humanas, é uma obra exclusiva do próprio Deus, tá certo? Agora vamos lá, parte B do versículo 9, para que ninguém se glorie. Eita Deus, hein? A palavra gloria aí significa orgulhar-se, vangloriar-se. A salvação é dada gratuitamente por Deus, sendo assim, o homem não tem mérito algum. O homem não tem mérito nenhum na salvação. É tudo por Deus, é tudo por Cristo. Diante desta verdade irrefutável, o ser humano não tem do que se orgulhar. O que lhe resta é ser grato a Deus e viver humildemente na sua dependência. Escute, sabe qual deve ser o nosso motivo de glória? Você sabe, nós temos no que se gloriar. Pastor, e no que eu tenho que me gloriar? Só nisso aqui. Nós só temos direito de se gloriar em uma coisa só. Olha só, em Efésios, é isso aí, Gálatas 6,14, olha lá, quero que você leia comigo, 3, 2, 1. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Esse mundo não me pertence, nem eu pertenço a esse mundo. Eu sou do Senhor. Sabe no que eu tenho que me gloriar? Eu tenho que me gloriar na cruz de Jesus Cristo. Esta é a nossa glória, a glória do salvo, a glória da igreja me se gloriar. Alguém pagou o preço por mim, alguém tomou o meu lugar, alguém foi chicoteado por mim, alguém usou a coroa de espinho por mim. Essa é a nossa glória. Quem pode levantar uma das mãos para glorificar o nome do Senhor? Se você e eu temos alguma coisa que se gloriar, não é se gloriar porque oramos, porque jejuamos, se não tem glória nossa. Se tiver que se gloriar, é só olhando para a cruz, é olhando para o Salvador e dizendo: tu és merecedor, tu és digno de toda a glória. Ah, meu Deus, eu estou sentindo aqui, hein? A graça aqui. Aleluia. Escute,
A Bíblia diz em Apocalipse 22:14: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras, na onde? No sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar pelas portas da cidade. Então, quem é banhado com o sangue do Cordeiro, ele ganha o direito. Qual é o direito? De entrar na cidade. Meu Deus, isso aqui é algo que Deus já me deu alguns meses atrás, mas eu preciso, a repetição não é porque eu não tenho algo novo para falar, é pela importância do que eu vou falar aqui, tá? Então vocês tenham dó. Agora veja só, e qual é as portas de Jerusalém? Quem lembra do que é feita as portas de Jerusalém? Pérola. São 12 pérolas, Apocalipse 21, 21. E as portas, grandes portas, são portas de pérola. Por que as portas da Nova Jerusalém, da nossa morada eterna, da nossa morada celestial, por que essas portas justamente são de pérola? Por que ela não é de ouro? Por que ela não é de prata? Por que ela não é de bronze? Por que ela não é de rubi? Sei lá, o que mais aí, material precioso. Por que justamente essa porta tem que ser de pérola? Sabe por quê? Assim como as pérolas terrenas são formadas em resposta ao ferimento da carne e da ostra, do mesmo modo, essas pérolas lembrarão a todos os crentes, por toda a eternidade, que somente através do sacrifício de Jesus Cristo é que nós entramos na eternidade. O crente vai passar a eternidade inteira olhando pelas portas da cidade e vai falar: eu só estou aqui porque Jesus pagou o preço, eu só estou aqui desfrutando da eternidade porque Ele morreu por mim, então não tem do que se gloriar, a nossa glória é essa, na cruz do Calvário. Agora eu fico pensando, passar uma eternidade inteira olhando aquelas portas sobrenaturais gigantescas, aí eu e você, irmão, vamos estar lá com o corpo glorificado, comendo da árvore da vida, bebendo das fontes das águas, olhando face a face para o nosso Rei. Oh meu Deus, meu Deus. Aí nós vamos olhar para aquelas portas, eu vou olhar para você, você vai olhar para mim, você vai olhar para o teu familiar, enfim, todos aqueles que Deus salvou. Aí nós vamos olhar e vai dizer aqui: sabe por que nós estamos aqui? Eternamente nós nunca esqueceremos o que Deus fez por nós. Meu Deus, isso é sobrenatural, gente, isso aqui é muito forte. Eternamente agradecido pelo que Cristo fez. Então escute isso, o céu, isso aqui é dar uma hashtag, hein, ó. O céu não é um lugar dos arrogantes, mas sim dos humildes. Entendeu? Porque a obra não pode vir a salvação não pode vir das obras, senão o homem ia bater no peito e falou: eu mereço a salvação. Aí o homem ia dizer: eu mereço, eu consegui cumprir tudo, eu fiz tudo, eu sou um bom homem. Aí Jeová olha assim, papai olha assim e fala: tu mereces nada, tu é imundo, a tua justiça é como trapo de imundícia. Então o céu não é lugar dos arrogantes, dos prepotentes, o céu é lugar dos humildes. A humildade, vamos lá que agora eu vou trabalhar algo muito, muito importante e lindo aqui. A humildade deve ser marca distintiva do povo de Deus. Então, essa tem que ser a marca distintiva. Sabe que distintivo é o que distingue? Essa deve ser a marca do povo de Deus. A humildade. Por quê? Volto a repetir, estou sendo incisivo. Por quê que deve ser a humildade? Porque eu não tenho do que me vangloriar. Porque se eu cheguei a algum lugar, foi porque Deus fez isso por mim. Se eu sou salvo, é porque Deus teve misericórdia de mim. Então essa deve ser a marca. Ninguém pode bater no peito e dizer: ó, eu faço sozinho, acontece. Não pode, gente. Isso aí é um engano. É o maior engano que tem. Ninguém faz nada se não for essa graça maravilhosa. Agora pega isso aqui. Eu vou falar aqui 5 coisas sobre a humildade. Primeira, você que está anotando é bom mesmo. A humildade deve ser aprendida. Deve ser aprendida. Pastor, você aprende a ser humilde? Aprende. E nós temos um ótimo professor.
Ele falou em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, a humildade se aprende, tá certo? A humildade, ela é aprendida. E Jesus é o modelo maior, é o supremo modelo da humildade. E detalhe, Jesus não ensinava somente com palavras, mas ele ensinava pelo exemplo. Então, antes de Jesus pedir qualquer coisa para mim, para você, ele fez. Porque antes de pedir, ele já fez. Ele nunca vai pedir para você o que ele não tenha feito. Vou repetir isso aqui, hein? Jesus nunca vai pedir para mim, para você, o que primeiro ele não tenha feito. É por isso que ele falou, siga as minhas pisaduras. Então ele falou, ó, onde eu pisar, você pisa. O que eu fiz, você faz. Se eu amei, você ama. Se eu perdoei, você perdoa. Se eu venci, vence também. Aleluia. Agora vamos lá. Jesus ensinava pelo exemplo. Essa era a maior didática de Jesus, embora as suas palavras eram tremendas. Mas o maior exemplo de Jesus, a maior pregação de Jesus não está nas palavras, mas sim na pregação vivida do seu testemunho, do seu exemplo de vida. Veja só, em João 13, um dos episódios mais lindos que fala sobre humildade, você lembra? Estavam os 12 discípulos numa ceia com o Senhor, e presta atenção, tinha os 12 apóstolos lá. Era natural que se levantasse um dos apóstolos, porque antes de ele sentar na mesa para comer, o que eles faziam? Pegavam-se um balde de água e limpava os pés. Como nenhum deles se dispôs a servir, o Tiago não quis, o João não quis, o Pedro não quis, o Bartolomeu não quis, e assim vai. Aí Jesus falou, já que ninguém está disposto a servir, eu vou dar o exemplo. Aí ele pegou o balde, pegou o paninho e falou, dá o pé que eu vou lavar agora. Imagine a cara de tacho que eles ficaram. Mais ou menos assim, Pedro, o Pedro dizendo, não, eu sou pregador das multidão, eu sou expulsador dos demônios, que eu vi Jesus transfigurado. Aí Jesus falou, ixi. Aí Jesus pega, vai dar o pezinho aí. E lavar o pé do outro não é fácil não, viu? O pé espiritual, estou falando, pé espiritual cheio de chulé, frieira, as joanete brava. Eu estou falando do pé espiritual, viu, filho? Então Jesus, aí o que Jesus fez? Presta atenção, quando ele terminou de lavar os pés, no versículo 3, ele falou assim, vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? Ele pega, vocês estão entendendo o que eu acabei de fazer? Ele falou, vocês me chamam mestre e senhor, porque de fato eu sou. Assim como o mestre fez, eu dei o exemplo, agora vocês fazem a mesma coisa. Então, ele nos ensinou o padrão, um modelo de humildade amorosa. Então, é necessário que nós aprendamos com o nosso Senhor. Ele está dizendo que não seja tomado por títulos, por honrarias humanas, porque os valores do reino são totalmente diferentes dos valores terrenos. No reino de Deus, a Bíblia diz, o pobre é rico. E muitas vezes o rico é pobre. O fraco é forte. E o forte é fraco. Vai entender, né? É só você ver o que Jesus falou para as igrejas do Apocalipse. Ele falou isso. Então, o reino de Deus, o último é o primeiro. Aqui no mundo não, o primeiro, né, agora, no reino de Deus é o contrário. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Veja os valores do reino. Jesus falou, ó, é natural que os homens digam que aquele que é servido é o maior, mas no meu reino é diferente, o que serve é o maior. Entende por que ele serviu? Porque ele é o maior de todos. Então servir não é demérito, não é desonra, servir é honra. Oh meu Deus, se não falar nada aí tá mal, hein, filho? É por isso que João Batista falou, eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias. Sabe o que João está dizendo? Eu não sou digno de fazer o mínimo no reino de Deus. Quando eu vejo a glória do meu Criador,
Eu não sou digno de fazer o mínimo. Sabe que a palavra digno ali significa incapaz. João falou, se não for a graça dele, ele não tem capacidade de desamarrar uma sandália. Aleluia. Porque vai se vangloriar do quê? Comedor de arroz e feijão. Segunda coisa que devemos aprender, a humildade deve ser vivida. Olha, Tiago 4,6, a Bíblia diz, antes dá maior graça aos humildes, ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Você sabe que a palavra ali, resistir, significa fazer guerra. Então, Deus faz guerra com o soberbo. O soberbo está em guerra contra Deus. Mas o humilde, a Bíblia diz que Deus dá graça. Em outras palavras, para o soberbo, Deus falou, para você a porta do céu está fechada. Agora, para o humilde, Deus fala, a porta para você está escancarada. Aleluia. Deus, ele dá graça para o humilde. O que é humilde? Aquele que reconhece que não faz nada sem Deus. Aquele que reconhece que não vai a lugar nenhum se não for o Senhor. Ele reconhece que ele não é insubstituível. Ele reconhece que ele precisa de outras pessoas. A humildade deve ser vivida. Terceiro, a humildade deve ser um estilo de vida. Esse texto é lindo. Esse texto tem muitos anos gravado no meu coração. E se eu tivesse que dar um conselho para os meus filhos, um conselho só, esse seria que eu daria para os meus filhos. Miqueias 6,8 vai dizer assim, ó: ó homem, o Senhor te declara o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Então, a humildade, aqui a palavra andes, que eu citei, significa maneira de viver, por isso que é estilo de vida. Em Mateus 6, Jesus ensina com profundidade andar humildemente com Deus. E o que Mateus 6 fala? Mateus 6 fala do quê? Ora, jejua, socorre os necessitados e perdoa. Entendeu o que é andar humildemente com Deus? Porque só não pede quem é arrogante. Você já viu um arrogante? Um arrogante, por isso que a pessoa arrogante não ora, porque ele tem dificuldade para pedir. Toda pessoa arrogante, ele tem dificuldade de pedir. Então, por isso que a Bíblia diz em 1 João 2, versículos do 15 ao 18 ali, João vai falar sobre a soberba da vida. O homem é cheio de soberba. Então, andar humildemente com Deus é o quê? O que Jesus falou? Olha só, vocês não orem para ser reconhecidos pelos homens, mas ora em secreto, e o teu Pai que te vê, te recompensará. Jesus falou, quando você for jejuar, não jejua fazendo aquela cara de tristeza para todo mundo perguntar, você está jejuando? Entendeu que andar humildemente aí, irmão? E falou, quando você for socorrer um necessitado, não toque trombeta, o que é tua mão direita, faz a esquerda, não fique sabendo. Alguém está entendendo que é estilo de vida humilde na presença do Senhor? Que mais que Jesus ensinou? Aleluia. Levante a mão do céu. Só quem deseja esse estilo de vida para viver na presença do Senhor. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz, e Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? É andar pela fé humildemente na sua dependência. E perdoar. Jesus falou, ó, assim como eu perdoei, você perdoa, viu? Porque se você não perdoar, eu também não te perdoo. Então, presta atenção, o perdão presta atenção, é a ponte que a pessoa precisa para passar para o outro lado. Eu vou falar isso aqui de novo, hein? O perdão é a ponte que a pessoa precisa para passar do outro lado. Se ele não perdoar, não tem ponte. Entendeu aí? Tem gente que é rancorosa, hein? Rancorosa,
Pisou no calo dele, fala, te perdoo, mas nem olha na minha cara mais. Te perdoo, mas qualquer coisa já joga na cara. Que perdão que é esse? Ó, tá perdoado. Ah, mas aquilo lá que você fez também, não? Esse perdão aí não é perdão, não. O que é perdão? Escute isso aqui. Perdão não é, presta atenção, perdão não é você esquecer. Esquece quem tem amnésia. Se você tiver amnésia, você esquece. Agora, o que é o perdão? É quando eu lembro que a pessoa fez, aquilo não me traz mais dor. Quer saber se você perdoou? Quando bateu um fio desencapado na cabeça, que acontece, não acontece isso? Aí se aconteceu, lembrou, veio na memória, aí você lembrou. Se ficar irado, não perdoou. Agora, lembrou, não sentiu mais dor, não sentiu mais ira, perdoou. Alcançou a cura de Deus. Receba esse estilo de vida, porque eu recebo também. Humildade. Aleluia. Se vale a pena, vai anotando aí, ó. Primeiro, para você não esquecer, a humildade deve ser aprendida, a humildade deve ser vivida. Terceiro, a humildade é um estilo de vida. Quarto, a humildade é um revestimento, devemos ser revestidos de humildade. 1 Pedro 5,5. Sede sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Então, revestivo, a palavra ali é uma palavra muito linda no grego. Eu vou até falar ela porque ela é linda, ó. Enkombomai. Olha que palavra linda. Enkombomai. Sabe o que significa aqui a palavra revestir? Significa amarrar o avental, atar em si mesmo um pedaço de pano. Por que? Oh meu Deus, isso aqui é forte, gente. Por que ele diz revestido de humildade? Veja que eu falo para vocês, isso aqui também vocês já ouviram algum tempo atrás aqui, mas escute, é importante que eu estou falando, por isso que eu tenho que falar de novo. O Pedro não foi confrontado por Jesus no momento da humildade, de lavar os pés. Jesus não pegou um avental, colocou o avental e saiu lavando os pés deles. Olha o que Pedro agora, depois de anos, está ensinando para as ovelhas que ele pastoreia. Veja que Jesus, ele ensinou fazendo, e o filho na fé de Jesus, que é Pedro, discípulo do Senhor, agora ele ficou com aquele ensinamento na cabeça dele, de tal maneira que ele está falando para as suas ovelhas, a ovelha do Senhor, é claro, mas dizendo assim, ó, revestivos de humildade. Pedro tinha em mente aquele episódio. E sabe o que é revestir? Já falei, amarrar um avental. E para quem amarrava um avental, a irmã não amarra, geralmente algumas fazem isso, né? Amarra o avental para lavar a loucinha, não faz isso? E qual é a intenção? Para não sujar a roupa. Então, aleluia. Então, qual que é o mistério aqui? Os escravos usavam este avental para manter as roupas limpas enquanto trabalhavam, enquanto servia. Então, o que é ser revestido de humildade? Trabalhar sem sujeira. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão, por favor, eu não quero te cansar não, mas é assim que você vai trabalhar para o Senhor, sem sujeira do pecado. Aleluia. Ser revestido de humildade é isso, é trabalhar sem se sujar com esse mundo, é trabalhar sem se sujar com a tranqueira desse mundo, trabalhar para Deus humildemente é assim, trabalhar com o avental da humildade. Então nós temos que trabalhar e esse avental tem que estar em nós, irmão. O trabalho que nós prestamos aqui na terra, a gente tem que estar sempre com esse aventalzinho aí, tá? E quinto e último, Pai, o que nós fazemos deve ser motivado por humildade. Vou repetir, tá bom? Porque 5 itens assim é difícil de gravar mesmo, então por isso que eu estou repetindo. A humildade deve ser aprendida, a humildade deve ser vivida, a humildade tem que ser um estilo de vida, devemos nos revestir de humildade. E quarto, tudo aquilo que fazemos deve ser motivado por humildade. Agora esse texto eu vou ler porque aqui é glória. Filipenses 2:3. Olha só, vou ler todo o versículo e depois vou separar ele para explicar.
Nada façais, olha lá, por contenda, aí melhor traduzido, partidarismo, ou por vanglória, olha lá, mas por humildade. Então, a motivação de fazer tem que ser o quê? Humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Vamos lá, trabalhar isso aqui que tem mistério aqui, ó. Então, primeiro, nada façais por contenda, ou melhor traduzido, eu já disse para vocês, partidarismo. A palavra aí, contenda ou partidarismo, como queira, significa ambição egoísta. O que é ambição egoísta? Que é o amor exagerado aos próprios interesses. Isso é incompatível com o Evangelho. Por que é incompatível com o Evangelho? Porque o Evangelho não é Pai meu, é Pai nosso. Porque o Evangelho, se eu tenho um pão, não é pão meu, é pão nosso. Entende? Então eu não posso fazer, a questão é essa, é contrário ao Evangelho, porque aqui eu não posso pensar em mim mesmo, tá? Tudo que eu faço. É por isso que eu digo, aqui cada um tem a sua vida particular com Deus, tem ou não tem? Só que agora você entende por que nós vivemos em comunidade? Porque a gente não é partidário. Eu não trabalho para o meu umbigo. Aí é por isso que eu digo, agora você entende por que tem um trabalho da oração aqui? Se fôssemos egoístas, trabalhássemos com egoísmo, ambição egoísta, ia ficar só orando eu no meu canto, o irmão no canto dele, cada um ia orar no seu canto. Agora entende por que existem pessoas que não conseguem viver em comunidade? Porque o egoísmo grita nessa pessoa. Agora não quer falar nada, né? Então não faça por partidarismo, você tem que entender... Ainda que nós temos a nossa vida pessoal, é claro que você tem que cuidar da sua vida pessoal, só que na minha vida eu não posso fazer por partidarismo, entende? Por contenda. Eu tenho que, por ambição egoísta, um amor exagerado a mim próprio. Aquilo que eu faço, eu não tenho que só pensar em mim, eu tenho que pensar no meu próximo. Isso aqui é evangelho, né, irmão? Vamos lá. Ou por vanglória. A palavra vanglória aí, também eu vou falar essa palavra que é bonita, ó. Quenodoxia. Olha só. Que significa vaidade, orgulho vazio. Então, vanglória, uma glória vazia. Esta aqui, isso aqui é forte, gente. Esta é a síndrome de Onã. Provavelmente aqui 80% não vai lembrar desse personagem bíblico, Onã. Por isso que eu vou citar aqui. Onã, ele é registrado em Gênesis capítulo 38. A Bíblia diz que Judá casou com uma mulher estrangeira. E ele teve 3 filhos com essa mulher. A saber, o nome de um era o nome do segundo era Onã, e o nome do terceiro era Selá. Esse a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto Deus o matou. Não se sabe o que ele fez, mas a Bíblia diz que simplesmente ele fez o que era mal e Deus o próprio o matou. Agora, presta atenção. Esse era casado com uma mulher chamada Tamar. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é muito forte. Esse era casado com a mulher Tamar, só que ele morreu. E o que acontece? Ele não tinha filhos, e filhos é o quê? É a sequência da nossa vida. Se você não tem um filho, você morreu, acabou a sua história. E para o judeu, isso conta muito. É por isso que você vê na Bíblia, é filho de tal, gerou tal, porque para eles conta a história. Então, para um povo judeu, você ter um descendente, irmão, é questão de vida ou morte. Lembra que Raquel falou? Me dá filhos, senão eu morro. Olha o desespero. Presta atenção. Aí Deus deixou uma lei. Qual que era a lei? Lei do levirato. Diga comigo isso, lei do levirato. Essa lei do levirato funcionava assim. Quando um homem, presta atenção, quando um homem morre, vem aqui, isso tem que ficar na mente deles, é só uma ilustração, tá? Porque quando fala uma coisa e outra assim, tem pessoa que tem dificuldade para entender. Então vamos lá, presta atenção, o foi e partiu. Só que o não deixou filho, tá certo? O não deixou filho, não tem descendência. Então o irmão desse no caso o Onã, tinha que tomar a esposa dele, pegar a esposa dele e ter um filho com ela. Só que esse filho não seria do esse filho seria em Israel, esse filho não seria do Onã, tá bom?
esse filho seria em nome do falecido. Para quê? Para que o nome dele não fosse apagado no meio do povo de Deus. Então essa era deu para entender bem aí? Essa era a lei do levirato. Então estava lá um homem, aí ele partiu, faleceu. Aí o irmão dele pegava a esposa, tinha relacionamento com ela, só que o filho que essa mulher ia ter, não ia ser no nome, no caso desse Onã, tinha que ser no nome do falecido. Obrigado. Aí o que aconteceu? Olha lá, quando Onã ficou sabendo que o filho não era dele, o filho não poderia ser chamado como dele, da descendência dele, olha o que esse pilantra fez. Gênesis 38, 8, olha só. Então disse Judá Onã, desculpa o vocabulário rasteiro que eu usei. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, o que morreu, ó, e casa-te com ela, olha lá, e suscita semente a teu irmão, ou seja, levanta uma descendência, edifica o teu irmão, levanta o teu irmão, dê um nome para o teu irmão. Você está fazendo, mas é teu irmão que vai ser honrado. Olha lá, olha o que esse sem vergonha fez. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher, relação sexual, entrava a mulher de sermão, ó, derramava na terra. O que é isso? É o coito. Ele fazia o coito e não lançava o sêmen nela. E aí o que acontece? Olha a causa dele aqui. Para não dar semente ao seu irmão. Até daqui tiram uma doutrina, se você nunca ouviu falar, ouça agora. Existe uma doutrina chamada, que eles falam aí, né, teologicamente, onanismo, que é a masturbação, é tirada desse camarada aí. Entende? Por isso que eles tiram daí que a questão também da masturbação é um pecado e eles chamam de onanismo. É isso que a masturbação é chamada, tá? E é um pecado. Agora preste atenção. Olha isso aqui, que profundo, esse texto é profundo, gente. Então não façais por vanglória, olha o que Paulo está nos ensinando aqui. Não faça nada por vanglória. Por que Onã não queria que a esposa do irmão dele, que no caso agora ele assume, por que ele não queria que ela engravidasse? Porque ele falou, pera lá, eu estou fazendo essa obra, mas não vou levar nome. Eu vou ajudar a orar, eu não estou nem no cartaz. Pegou aí? Pegou? Vou aqui fazer, ninguém está falando do meu nome? Onã, é espírito de Onã. Esta é a síndrome de Onã. Você pode ver, tem pessoa que ele só ajuda a fazer quando ele está envolvido. Se o nome dele não for falado, se ele não for citado, ele não compartilha nada da igreja, ele não fala nada. Agora vê quando é ele, para você ver. Ei, Onã, vai apanhar feio aqui hoje, hein? Então Onã, presta atenção, ele trabalha por vanglória. Ou seja, se eu estiver na situação aí eu estou dentro. Mas ninguém cita o nome dele, ninguém fala nada, ou seja, ninguém entende. Aí Onã falou, o quê? Eu não vou ganhar nome nessa história? Estou fora. Se a glória não é para mim, estou fora. Então presta atenção, ele não queria fazer, e aí sabe o que representa isso trazendo para nós? Ele não pensava no coletivo, na edificação de todos, mas em si próprio. Agora, viver em função de si próprio é uma glória vazia, sem fundamento. Porque quando a igreja, olha o que Paulo falou, quando vocês se reunir, faça tudo para edificação. Quando vocês se reunir, um tem doutrina, um tem salmo. Pegou o mistério aí? Vou falar de novo. Um tem doutrina, outro tem salmo, outro tem cântico, outro tem revelação. Faça tudo para quê? Para a minha glória? Faça para a edificação da igreja. Mais ou menos assim. A pessoa só ora pelo pregador quando ele é o pregador. Isso aí é onanismo. Isso aí é Onã. Onanismo é outra coisa. Isso aí é Onã. Entendeu? Ou seja, só preparo, só organizo o trabalho. Se eu estou envolvido no trabalho, então eu vou dar o meu melhor. Agora, quando eu não estou envolvido, eu não faço nada. Isso aí é vanglória.
por isso que eu digo que aqui nesta igreja, em nome de Jesus, não tem um trabalho específico. Aqui se é trabalho de dar o café, é trabalho de toda a igreja. Aqui não tem espírito de ou não. Se aqui é um pregador que vai pregar, todos vão orar pelo pregador. Se aqui é o grupo que vai louvar, todos vão orar pelo... Não importa quem vai fazer, o importante é que a igreja... Você pode ver o soberbo, aleluia, não faça por vanglória. O soberbo, quando vê Deus usando alguém, ele fica triste. Quando vê alguém tendo uma posição, ele fica triste. Ele fala, eu queria estar lá, eu queria ter salvação. Sai para lá ou não? A glória de Deus, a honra de Deus. Faça para o teu irmão ser edificado. Quem pode adorar a Deus, falar em línguas estranhas, glorificar ao Senhor? Não importa quem está fazendo, importa que Deus está sendo glorificado e que a igreja está sendo edificada. O teu nome não pode estar sendo falado aqui na terra, mas está sendo mencionado lá no céu. Você não pode estar sendo reconhecido por muita gente aqui na terra, mas o céu te conhece. O céu! Shai Kanai Terebakala Banderobakaya Alabashanda Kanderebakaya. Já pensou eu só orar para Deus abençoar a palavra, revelar a palavra, manter o céu aberto só quando eu ministro aqui? Não importa quem vai pregar, Senhor, abre o céu, usa como nunca usou, dá graça para ele, não fica fazendo oração contrária, não fica torcendo o bico, não fica torcendo contra, o negócio é dar glória junto. Aleluia, se Deus vai usar ele, glória a Deus por isso, que a igreja seja edificada para a glória de Deus. Allah séria candarápia. Não importa quem Deus vai usar, no final de tudo a glória de Deus. Ah, manaia. Senti Deus aqui, hein? Eu senti que o império da soberba está caindo, em nome de Jesus, em muitos corações. Em nome de Jesus, Espírito Sonoro, eu te repreendo agora. Ah, Narak, Missaraia. Meu Deus do céu, tem uma graça de Deus descendo aqui, gente. Tem uma graça de Deus descendo aqui. É por isso que Jesus falou, o reino dos céus é dos humildes, porque o humilde se arrepende, o humilde é repreendido e se humilha, o humilde clama, o humilde se humilha, o humilde se rende na presença do Senhor. Aleluia. Oh meu Deus, que esse espírito de arrogância caia em nosso meio, em nome de Jesus. Eu não tenho do que me vangloriar, você não tem do que se vangloriar. A salvação não vem das obras. Vou me gloriar do quê? Era uma porcaria, acho que pior do que um zero à esquerda. Sabe o que é zero à esquerda, né? Se você colocar um zero à esquerda na matemática, cada zero que você põe só diminui. Eu acho que, era pior do que um zero à esquerda. Na ótica divina, não prestava e não servia para nada. Agora você entende por que Deus pega as coisas loucas? As loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus pega as coisas vis e desprezíveis, aleluia, para confundir todo aquele que pensa que é. Tem gente que pensa que é porque tem uma condiçãozinha melhor, tem um carrinho melhor, tem uma casinha melhor. Ele acha que ele é o rei da cocada preta, mas não é nada. Não é nada, é Deus que é digno de ser glorificado. E se você não tem soberba no teu coração, vamos dar mais glória a Deus aqui. Deus quer ser glorificado nesta noite, porque quando a igreja entende que é Deus que é glorificado, eu faço é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Não importa quem vai levar nome, o importante é que meu Deus seja glorificado e a igreja seja edificada. Edificada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão,
Presta atenção, você acha que tem a glória em alguma coisa? A igreja trabalha no coletivo. Aqui tem várias, vamos supor, experiências aqui. Por exemplo, existem pessoas que hoje estão aqui dentro dessa casa, servindo ao Senhor, são salvos. Porque alguém convidou essa pessoa para vir aqui. Aí chegou aqui, alguém pregou, alguém louvou, alguém foi usado no dom espiritual. E eu digo, a glória é de quem diante de tudo isso? É de Deus. Entende? É por isso que Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, mas somente Deus deu o crescimento. Ora, nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas sim Deus que deu o crescimento. Aleluia, meu Jesus. Vamos lá, para encerrar aqui o mistério. Aleluia, Deus. Então façamos por humildade. Então nada de partidarismo, nada de vanglória. Aleluia, eu estou sentindo graça aqui, gente. Mas por humildade. Então a nossa motivação em fazer deve ser o quê? Humildade. Então se for fazer para ficar batendo no peito, eu faço, é melhor nem fazer, filho. Deus não precisa disso. Deus não precisa. Também se for fazer, ninguém faz, só eu faço. Está aqui o síndrome de Elias. Só sobrei eu. Sai para lá, soberbo. Só tem eu de profeta. Olha a resposta de Deus. Você não sabe? Eu tenho 7.000 que ainda não se dobrou diante de Baal. Aleluia! Deus sempre tem a sua reserva. Deus sempre tem a sua reserva. Esse negócio, só sobrei eu, só tem eu, só eu faço, só eu oro. Sai fora, meu. Conversa que é essa? Eu que jejuo, eu que faço acontecer. Agora veja, por humildade, como Paulo, ele que escreveu a carta aos Efésios, ele falou em Atos 20, 19, sabe o que ele falou? Ele falou para os irmãos ali na despedida que ele teve com a igreja que estava em Éfeso, ele falou assim, e eu estive servindo ao Senhor com toda a humildade. Olha só, o apóstolo Paulo é considerado por nós, assim por dizer, um dos maiores servos de Deus que essa terra já teve. Ele falou, olha, quando eu tive com vocês, eu tive com toda a humildade e com muitas lágrimas. Meu Deus. Então, aqui o que eu entendo? Paulo está dizendo que ele vivia na dependência de Deus e em benefício do próximo. Eu vou citar um texto aqui que é de partir o coração no bom sentido, de tão lindo que é. Olha como que Paulo vivia em função, ele vivia na dependência de Deus e ele vivia em benefício do próximo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24, olha o que ele falou. O viver para mim é Cristo, o morrer é ganho, é lucro. Aí ele falou, aí ele pega e diz, coloca aí, vai então, versículo 22. Mas se eu viver na carne nesse corpo humano, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Olha o que ele diz, ele está dividido entre ficar na terra fazendo a obra de Deus e subir para a glória, ele está dividido. E por que ele está dividido? Olha isso aqui é muito lindo, esse texto é de chorar. Mas de ambos os lados estou em aperto. Por que ele está em aperto? Porque ele está dizendo, tenho desejo de partir e estar com Cristo, esse é o meu desejo. Eu almejo isso do fundo do meu ser. Eu desejo estar com o meu Senhor. Eu conto os segundos, a hora para mim ver a face do meu Senhor. Eu tenho esse desejo, eu tenho. Eu quero ver o meu Senhor. Eu desejo de todo o meu ser. Eu quero olhar para aquele que me criou, que me fez. Ele é a razão da minha vida. A vida sem Ele não tem sentido. Eu quero ver a face adorada do meu Senhor. Aí ele falou, eu tenho desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele está dizendo, entre ficar aqui e partir, não tem comparação. Partir, estar com o Senhor é muito melhor. Lá no céu, por que ele está dizendo? Lá no céu não vou apanhar, lá no céu não vão me colocar mais na prisão, lá no céu não vão me perseguir, lá no céu só vou servir o Senhor eternamente. Mas aqui está, olha o que é viver por humildade.
na dependência de Deus em benefício dos outros. Está aqui, ó, versículo 24. Mas julgo mais necessário, leia aí forte. Sabe o que segurava Paulo na terra? O amor pelos irmãos. Sabe que, meu Deus, pela cara séria, ele está dizendo, eu só quero ficar aqui, porque eu sei que se eu ficar fazendo a obra, vai resultar em muitos frutos, para o nome de Deus ser glorificado. Então ele falou, só faz sentido viver aqui na terra, se for viver em favor dos outros. O que Paulo está dizendo? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele viveu em favor de si? Ele viveu em favor de nós. Você entende o que é fazer as coisas por humildade? Não é viver em favor de si, é viver em favor do próximo. Alguns não conseguem digerir isso não, né? Mas isso aqui é o Evangelho. Agora veja isso aqui, encerrando. Cada um, versículo 2:3 de Filipenses. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu Deus. O que é considerar superior? Eu tenho que olhar, eu olho para o pastor Valdinei, eu tenho que considerar, eu tenho que colocar o pastor Valdinei como ele sendo melhor e maior do que eu. Eu não posso olhar o pastor Valdinei de cima para baixo, eu tenho que olhar o pastor Valdinei de baixo para cima. Então, meu Deus. Porque tem pessoa que olha para a gente e fica nos medindo, né? Ele olha de cima para baixo. Mas a Bíblia diz, não, no meio do meu povo, você tem que olhar a tua irmã que está do teu lado, porque eu já vi, irmão, a pessoa disputa quem é que vai ser mais usado, eu já vi isso aí. E onde está a consideração que o irmão é maior? Então as coisas externas, é falta da pregação do Evangelho, em muitas ocasiões. Mas veja só, então uma das maneiras de eu considerar, sabe? Uma das maneiras de eu considerar o meu irmão superior a mim, maior do que eu, sabe o que é? Orando por ele. Por quê? Escute, quando você ora por alguém, você toma as dores dele. Quando você ora por alguém, meu Deus, quando você ora por alguém, você fala, Deus, eu não vou orar por mim, eu vou orar pelo meu irmão. Aí o que você está querendo dizer para Deus em atitude? Você está querendo dizer, a necessidade do meu irmão é mais urgente do que a minha. Você se colocou inferior ao seu irmão, porque você deixou de orar por você para se dedicar para orar por ele. Meu Deus, quantas vezes você, numa oração, você orou por todo mundo, até esqueceu de orar pela tua casa, mas Deus não esqueceu de você. Meu Deus do céu. Isso é lindo demais, gente. Isso aqui é um nível avançado de vida cristã, é um nível avançado. E esse é o nível que Deus quer que a gente viva. Então, orar por alguém é me colocar na posição daquela pessoa, porque às vezes a gente sabe dos pormenores da vida de uma pessoa e a gente se condói, a gente sofre junto com aquela pessoa. Aí você pega e entra em oração pela vida daquela pessoa. Deus olha isso com muitos bons olhos. Escute isso e não esqueça nunca mais, para encerrar aqui, ó. Olha, a intercessão é uma arma poderosa. A intercessão, que é a oração por outra pessoa, é tão forte que a Bíblia diz em Hebreus 7:25. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus vive para interceder por nós. Outro exemplo, a intercessão é algo tão forte diante dos olhos de Deus, que em Romanos 8:26 diz assim: e o Espírito, aleluia, ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem pedir como convém, mas Ele intercede. Então veja, Ele intercede por nós. Veja, o Filho Jesus intercede, o Espírito Santo intercede diante do Pai pelas nossas vidas. Agora você entende porque Deus, para mudar o cativeiro de Jó, quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Presta atenção, ó, se tu não falar nada, eu vou jogar esse microfone no teu coco aí, hein?
Irmão, o camarada, presta atenção, presta atenção, o Jó tinha, você sabe, só perdeu tudo, está arrebentado, a saúde está uma lástima. Deus pega e fala, deixa de orar por você e vai orar pelos teus amigos. Irmão, Jó deixou por um momento a dor dele de lado. Ele falou, eu vou deixar a minha dor um pouco de lado e vou pensar mais nos meus irmãos. Que é isso, gente do céu? Eu não estou dizendo aqui que você não deve orar por você. Claro que não, você tem que orar por você, pela tua casa, pela sua família, sem cessar. Mas estou dizendo que tem situações, eu quero que você entenda isso, que agir por humildade e colocar as pessoas como superiores a nós, é a gente deixar, fala, hoje eu vou colocar a minha vida de lado para mim pensar em alguém. Para mim socorrer alguém em oração. Há quem diga que uma das maiores maneiras de, aleluia, de dizer que ama alguém é orando por ela. Então, vou te dar um conselho, vive amando teu irmão, vive orando por ele, em nome de Jesus Cristo. Porque aqui tem um mistério, Deus é tão tremendo, irmão. Olha, por que Deus nos ensina a orar pelo nosso próximo? Sabe para quê? Para quebrar o egoísmo. Deus fala, esquece de você e lembra que alguém está mais necessitado que você. Cada vez isso aqui, ó, irmão, é uma palavra forte hoje, hein? Deus, ele manifesta sobre nós esse entendimento, por quê? Porque Deus não quer que a soberba, a arrogância venha no nosso coração. Então, por isso que Ele nos ensina, nos dando esse exemplo. E agora, de fato, eu encerro. A salvação não vem das obras, isto é, não há méritos humanos na salvação, para que o homem seja humilde. Entende por que a salvação não vem das obras humanas? Para que o homem seja humilde diante da presença do Senhor. E como diz em 1 Coríntios 1,31, está escrito, aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. As palmas louvem a Jesus.